Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda. No vídeo de hoje nós vamos resolver a prova de contabilidade de custos que foi elaborada no último concurso para auditor fiscal da Cefaz Ceará, realizado agora em 2021, tá certo? Foi uma prova com 11 itens, bem mais itens do que a prova de contabilidade geral. Seguiu bastante o padrão CESP, cobrando geralmente aqueles temas que estão ali no coração da cobrança do CESP de quase sempre, né? Não fugiu, a gente pode dizer que a prova não fugiu do que foi esperado. E as questões, muitas questões teóricas e relativamente simples. Nós vamos resolver aqui, se você tiver algum tipo de dúvida, deixa aí nos comentários do nosso canal, tá bom? Nos comentários do nosso vídeo. Se você não conhece o nosso trabalho, se inscreve aí no canal, curte aí esse vídeo para apoiar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, tá certo? Bem, antes de começar a resolução propriamente dita, eu vou colocar aqui algumas estatísticas aí da resolução da prova, né? Deixa eu colocar aqui meu pincel, pronto. Vou colocar aqui algumas estatísticas, tá certo? Vamos lá. Foram 11 itens, como eu já falei, ok? 11 itens. A maioria deles foi... eu coloquei aqui, né, quais foram os temas que eles abordaram. Representou 6,8% da prova total, foram 160 itens. E os assuntos cobrados foram esses, né? Esse assunto aqui sempre é cobrado, critérios e métodos de avaliação de estoque, 3 itens representando 28% da prova de custos, tá? É bom deixar isso claro, da prova de custos. E, deixa eu ajeitar aqui minha iluminação. Pronto. Outro tema também que é sempre cobrado bastante nas provas é terminologia e classificação, também 3 itens, também 28% da prova de custos, tá? 28% da prova de custos. É importante deixar claro que eu não estou pegando aqui a estatística geral da prova, tá? Isso aqui é relacionado à própria prova de custos. Nós temos o assunto de departamentalização, 2 itens, 20%, né, 19% da prova. Um item, né, de diferença aí de custeio por absorção variável e 2 itens de margem de contribuição, assunto também recorrente. A gente sempre vê ele sendo cobrado aí nas provas do CESP, ok? Então é isso, espero que seja um momento proveitoso para você, espero que você aprenda, se você tem dificuldades nessa matéria, resolução de questões ainda é o método mais eficiente para você desenrolar bem, tá certo? Vamos lá. Então, bem, e essa é a primeira bateria de questões que a gente vai resolver, 3 itens que eu coloquei juntos, né? Que eles lidam com a mesma temática, e a gente vai utilizar eles, a gente vai responder eles já numa bateria só, tá bom? O primeiro item diz assim, ó: o método de custo específico é indicado para revendedoras de automóveis, sempre que seja possível determinar o valor de aquisição de cada unidade de estoque. Bem, quais são os métodos para avaliar estoques mais comuns que nós temos? Nós temos o método, o famoso PEPS, né, primeira a entrar, primeira a sair. Nós temos o método, né, o EPS, última a entrar, primeira a sair. Nós temos a média ponderada móvel, ok? Nós temos também custo médio mensal, menos conhecido, né? E temos esse custo específico que ele também não é tão conhecido assim, tá? Não é tão conhecido assim, o custo específico. Eu trouxe aqui um trecho de um livro que é muito utilizado pelo CESP nas suas questões, que é o livro do professor Eliseu Martins. Esse livro aqui tem um trecho, né, que fala sobre esse tema, né, custo específico, que é um trecho muito didático. E eu trouxe aqui para facilitar a nossa resolução. Ele diz assim, ó, ele está definindo o que é custo específico, tá certo? Esse método consiste em identificar o custo de aquisição de cada unidade em estoque. A cada unidade são identificados os custos de aquisição, sendo tais custos comparados com os preços de venda das unidades que são transferidas para os clientes. O uso do preço específico é um tanto restrito, sendo mais adequado para mercadorias de pouca rotatividade. Para tanto, é necessário fazer um controle individual para cada item estocado, tendo por base de avaliação o custo de aquisição. O que a gente entende por esse custo, pessoal, é que geralmente ele é utilizado em situações onde nós temos produtos que saem menos
e que provavelmente tem um valor agregado alto, né? Um caso de uma revendedora é um exemplo dessa natureza. A revendedora, ela não vende 100 carros por dia, ela vende menos carros por dia. Ah, e geralmente, né, essa revendedora, geralmente não, ela vende um produto de alto valor agregado, né? Um veículo é um produto de alto valor agregado. Então, para ela, é melhor fazer o estoque, o controle individual. Mesmo que dê mais trabalho, mas você consegue ter melhor acompanhamento e comparar melhor o custo de aquisição com o que foi obtido na venda daquele produto. Então, compensa para empresas como revendedoras de veículos fazer esse tipo de controle, tá bom? Compensa. Então, a resposta aqui, nós podemos dizer que a resposta do item 1 é certo. Esse é sim um método específico, né? Esses que eu coloquei aqui, pessoal, PEPS, WEPS, média ponderada móvel, não são os únicos métodos. Existem outros, eu trouxe aqui esses aqui para exemplificar, tá bom? Item 2. Por realizar uma média entre os preços de aquisição mais antigos e os mais novos, o método da média ponderada móvel invariavelmente aponta um custo de mercadoria vendida mais alto do que aquele que seria apurado pelo método PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Bem, pessoal, essa questão aqui, ela apresenta o erro dela, o centro do erro dela está numa palavra específica. Que palavra é essa? Isso aqui, ó. Invariavelmente. Essa palavra aqui torna a assertiva errada. Por quê, professor? Vamos lá. Vamos mostrar como é que funciona mais ou menos num gráfico esse esquema, né, de medir os preços de uma economia, né, de estoque. Vou colocar aqui um gráfico. Esse gráfico aqui no eixo horizontal, no eixo vertical, ele tem o preço e aqui ele tem o tempo, ok? Numa economia padrão, uma economia dentro aí dos padrões da maioria das economias, a gente tem os preços com esse comportamento aqui, ó. Principalmente na economia brasileira, onde a inflação ela é histórica, né? Os preços ao longo do tempo se comportam assim. Ou seja, eles vão aumentando, são economias inflacionárias. Muitas economias apresentam essa característica. Algumas com inclinações maiores, né, os preços sobem muito rapidamente, outras com inclinação menor, né, os preços demoram a subir, outras às vezes os preços diminuem, a gente vai ver isso já já. E aí, esse gráfico mostra pra gente uma economia normal, né, normal entre aspas, porque, em regra, os preços vão subindo, né? A gente vai havendo inflação, né? Ainda que baixa, mas vai havendo inflação, né? E os preços ao longo do tempo vão mudando. É por isso que você pega, por exemplo, uma latinha de Coca-Cola hoje, compara com o preço dela 20 anos atrás. Né? Com certeza é uma diferença grande. Por quê? Porque os preços vão subindo com o tempo. O método PEPS, deixa eu colocar aqui minha tinta preta. O método PEPS, né? Ele tá bem aqui, ó. Vou pegar aqui, vamos fingir que agora esse aqui são as aquisições de uma empresa ao longo desse período de tempo, tá? Então o método PEPS ele vai se concentrar mais aqui, ó. Aqui o PEPS. Por quê, professor? Porque aqui são as primeiras a entrar. Okay? As primeiras mercadorias adquiridas. Ok? Primeiras mercadorias adquiridas. Enquanto o método WEPS, última a entrar, primeira a sair, vai se concentrar aqui. Que é o WEPS. Os últimos a entrarem, a última a entrar, a primeira a sair. Por isso que no método WEPS, o lucro é menor. Por quê, professor? Porque geralmente as últimas mercadorias adquiridas, elas apresentam um maior valor. Geralmente elas apresentam um maior valor. E como elas apresentam um maior valor, a tendência é que ela diminua o preço, diminua o lucro, quer dizer, o resultado da empresa, né? Diminua o resultado da empresa. E aqui no meio, né? Geralmente a gente tem uma média entre eles, que é a média ponderada móvel. Ok? Geralmente está aqui, ó. Ela faz uma média entre as duas. Ok? Beleza. Show. O problema, né, dessa questão é porque ela deixa entender que só funciona, né, as coisas só funcionam mais ou menos dentro desse contexto. Né? Ela vai dizer assim, aponta um custo de mercadoria vendida mais alto, certo, do que aquele que seria, né, exatamente, né, mais alto. O PEPS está aqui, média ponderada móvel está aqui. A grande questão é que existem situações onde, né, isso também acontece com frequência, no Brasil não, mas
pode acontecer, né? Em outras economias acontece. Nós temos aqui preço, mesmo gráfico, tá? Preço e o tempo. Às vezes tem essa característica aqui, ó. Os preços podem ir caindo. Acontece. Os preços irem caindo. Quando isso acontece, né, nós temos aqui nas mesmas posições. O PEPS está aqui, tá? Aqui é o PEPS. Aqui é o EPS. E aqui nós temos a média ponderada móvel. Média ponderada móvel. Nessa situação aqui, não acontece o que está descrito na questão. Por quê? Porque a média ponderada móvel, veja que ela vai ser menor. Nessa situação aqui, o PEPS, né, vai ser maior do que a média ponderada móvel. Tá certo? Vai ser maior. E aí não vai acontecer aquilo que a questão está afirmando. E aí por isso que o erro da questão está no invariavelmente. Porque não é invariavelmente. Existem situações onde isso não vai acontecer. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Essa afirmativa, né, invariavelmente, torna o item errado, porque haverão situações onde vai ser o contrário, tá? Então esse item aqui está errado. Esse item está errado. Ok? Item número 3. Deixa eu colocar aqui novamente o pincel azul. Item de número 3, né? Questão 3. Independentemente do método de custeio adotado, a regra custo ou mercado dos dois o menor deve ser sempre aplicada quando se verificar que o estoque pode não ser realizado pelo valor que se esperava. Essa questão é uma questão um pouco problemática, por quê? Porque uma questão como essa seria interessante apontar qual é o normativo a qual o examinador está se referindo. Como assim, professor? Deixa eu passar aqui para a próxima apresentação, próximo slide. Se ele estiver falando da lei, nós temos aqui a lei 6404, ok? E nós temos aqui o CPC 16. Cada um deles vai apontar, né, de uma forma diferente. A lei 6404, que é a lei das SAs, vai dizer que é custo de aquisição ou valor de mercado, né? Valor de mercado, dos dois o menor. Beleza. Aqui o CPC 16 vai dizer que é o custo de aquisição ou o valor realizável líquido, né? Já é uma outra configuração. Então, não está claro. Como no item, né, aqui ele diz que vai ser sempre assim, deve ser sempre aplicada essa regra, nós nos sentimos mais confortáveis a dizer que está errado. Dizer que está errado. Porque quando ele é incisivo nessa questão do sempre, a gente fica um pouco desconfiado, né? Até porque a norma também difere, né? Lei 6404 diz uma coisa, a CPC 16 diz outra. Então a gente se sente mais confortável a marcar errado. Apesar de que fica essa crítica aqui, né? Que seria interessante apontar o normativo para a gente poder responder de acordo com o normativo. Ok? É um erro muito comum, costuma muito acontecer nas bancas do CESP, né? Na banca CESP, né? Existem conflitos entre normas, né? Às vezes não se indica qual é a norma que está sendo utilizada. E aí o candidato fica naquela, né, sem saber mais ou menos o que é que deve fazer. Então, essa é a nossa resolução desse item. Ok? Vamos lá, vamos passar aqui, né, para a nossa quarta questão. Vamos lá, vamos ler. No item que se segue é apresentada uma situação hipotética envolvendo a terminologia aplicada à contabilidade de custos e os conceitos e as classificações de custos, seguida de uma alternativa a ser julgada. Uma empresa industrial responsável pela fabricação de produtos de natureza distinta remunera os seus operários com base na quantidade de peças produzidas, o que lhe permite identificar a parcela do valor da remuneração de mão de obra que pode ser apropriada a cada um dos produtos fabricados. Nessa situação, a remuneração dos operários da fábrica representa o custo direto e variável para a empresa industrial. Correto, certíssimo, certíssimo. Por que, professor? Vamos lá. Primeiro, por que é variável? Porque essa remuneração vai se basear em quê? Na quantidade de peças produzidas. Ou seja, toda vez que um custo ele vai se basear na quantidade produzida, vai ser um custo variável. Ok? Caso contrário, custo fixo.
aqui no caso específico, um custo variável. E ele vai dizer o que lhe permite identificar a parcela do valor que pode ser alocada, né, apropriada em cada um dos produtos. Ou seja, eu não preciso utilizar critérios de rateio. Basta, eu já tenho como saber. A produção em si me fornece informações, me dá informações que me possibilitam dizer, olha, essa parte aqui vai para esse produto, essa parte aqui vai para esse outro produto. Isso é um custo direto. Não precisa de critérios de rateio. Então, sim, respondendo a pergunta, correto. Essa remuneração ela é tanto um custo direto, como ela é um custo variável. Ok? Então, resposta correta. Os produtos fabricados por determinada empresa industrial são vendidos no mercado por intermédio de terceiros, que em troca recebem da empresa industrial uma comissão por cada unidade vendida. Nessa situação, considerando-se a terminologia, tal comissão representa para a empresa industrial um gasto que se enquadra também no conceito de despesa. Certíssimo. Certo? Por quê, professor? Porque despesa tem relação com receita. O que é isso aqui? Na DRE, quando a gente estuda contabilidade geral, isso aqui geralmente é despesa de comissão. Nada mais, nada menos que comissão com vendedores, né? Ou seja, o cara vende e recebe uma parte da venda para ele. Isso é uma despesa. Se nós tivéssemos um custo, né? Um custo seria um gasto essencial. Um custo é um gasto essencial. Então não se enquadra na categoria de custos, tá? Não se enquadra. E se fosse um investimento, seria um gasto ativado. Ativado. E também não é nenhuma dessas situações, tá? Então a gente tem sim, né? É um gasto que se configura como uma despesa e a gente pode marcar que sim, ok? Próxima questão. Em seu processo produtivo, que envolve a fabricação de mais de um produto, determinada empresa industrial utiliza uma série de materiais de valor relativamente insignificante. Isso aqui é o X, tá? Nessa situação, tal circunstância não pode ser utilizada como justificativa para a classificação dos referidos materiais pela empresa como custos indiretos de fabricação. Note que esses materiais, ele deixa entender que são materiais diretos, né? Deixa no ar nessa informação. E, como é uma empresa que fabrica mais de um produto, né, ele deixa isso claro, vai ser necessário fazer a alocação. Né? Quando a gente tem, você sabe, já houveram questões relativas a isso, né? Quando a empresa fabrica um único produto, não existem custos indiretos, todos são diretos. Tá? Só distribui para um produto mesmo, né? Mas aqui ele está deixando claro, vai necessitar fazer o rateio. Né? Tem mais de um produto sendo produzido. Então ele vai dizer, se eu não quiser, se esses materiais aqui, se eu não quiser me dar o trabalho de alocá-los aos produtos, eu posso tratá-los como custo indireto? Pode sim. Pode. É permitido, né, a doutrina contábil permite que em situações onde os valores dos materiais são baixos, são insignificantes, é melhor você jogar logo ele como custo indireto do que ter que se dar o trabalho de tentar apropriar. Às vezes esse trabalho de apropriação, né, tentar descobrir qual produto está aquele material, às vezes é um processo trabalhoso, mais penoso. E fazer isso para um valor tão insignificante não atende ao princípio do custo-benefício. Não vale a pena. Não é vantajoso para a empresa. Então joga logo como custo indireto, rateia junto com os outros custos diretos e pronto. No final das contas, como são custos insignificantes, não vai fazer diferença. Né? Eu trouxe até aqui no próximo slide um trecho do professor Eliseu Martins, né, novamente um trecho dele, né, que fala exatamente sobre isso. Olha só que interessante. Portanto, a classificação de direto e indireto que estamos fazendo é com relação ao produto feito ou serviço prestado, e não à produção no sentido geral ou aos departamentos dentro da empresa. Alguns custos têm características especiais, por exemplo, vimos que parte dos materiais de consumo poderia ser apropriada diretamente. Poderia. Mas, dada a sua irrelevância, verificou-se não valer a pena esse trabalho. Muitas vezes a relação custo-benefício
é desfavorável para itens de pequena importância. Ou seja, joga como custo indireto e segue. Né? É mais interessante para a empresa, já que no final das contas são materiais de pequena monta, não compensa aí você ir atrás dessas informações, dessa apropriação, porque dá mais trabalho do que gera benefício. Ok? Vamos lá. A gente está avançando rápido, tá, nessas questões, porque a gente está resolvendo. Eu deduzo que você já tem um conhecimento dessa matéria, tá? Então, vamos seguir avançando. E se você está muito perdido, volta para a teoria, recapitula para você poder entender o que é que a gente está falando aqui de forma mais incisiva, tá? Vamos lá. Com o intuito... É outro enunciado? É outro enunciado. Com o intuito de melhorar a gestão e o controle dos seus custos de produção, determinada empresa industrial decidiu dividir a sua unidade fabril nos seguintes 6 setores distintos, nos quais são exercidas atividades bastante específicas. Quais são? Gerência geral, manutenção, almoxarifado, montagem, pintura e embalagem. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Vamos lá. Os custos incorridos na gerência geral, manutenção e almoxarifado deverão ser apropriados diretamente aos produtos, tendo por base o tempo que tais departamentos venham a dedicados dos seus serviços a cada um desses produtos. Gente, tá errado. Tá errado, tá? Por que, professor? Esse tópico aqui é o tópico de departamentalização. A gente vê no tópico departamentalização que nós temos departamentos de apoio e o departamento produtivo propriamente dito. O departamento de apoio é aquele que apoia, obviamente, né, o nome já deixa entender isso, os departamentos de produção. Eles estão engajados na produção, mas eles não lidam diretamente com o produto. Eles servem para dar um apoio aos departamentos que estão ali realmente com a mão na massa na produção daquele produto específico. E como é que funciona o esquema de departamentalização? Eu pego, para os produtos, aqui o custo do produto, tá? Vou botar bem aqui. Eu pego e jogo todos os custos do departamento de produção diretamente. Porém, vou botar aqui cor verde, quando eu me refiro aos departamentos de apoio, né, eu faço assim, ó, eu pego, coloco eles no departamento de produção, tá? Coloco eles, jogo os custos. Eles não servem para dar apoio ao departamento de produção? Então pronto. Eu pego, eu jogo os custos no departamento de produção de acordo com o tanto de apoio que foi dado, né, o tanto de serviço que foi prestado. E aqui é que ele vai jogar no produto. Então, se o meu produto ficou, determinado produto ficou mais tempo na área de manutenção do que os outros produtos. Então, na hora de apropriar do departamento de manutenção, ele vai pegar uma fatia maior. Aquele produto vai pegar uma fatia maior. E aí depois vai ser lançado. Ok? Funciona basicamente dessa forma. Existe um caminho, né, a seguir que passa pelo departamento de produção de acordo com o critério do que foi, do serviço que foram prestados a esse departamento. Ok? E aí a gente não pode jogar diretamente o produto. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Jogar diretamente o produto. Não pode. Tá? Então, faz-se aqui um primeiro rateio, rateio número 1. Né? Eu vou ratear para o departamento de produção de acordo com os serviços que foram utilizados dos departamentos de apoio e depois eu vou jogar tudo no rateio número 2 para os produtos. Tá? Para os produtos. É assim que funciona. Então essa questão está errada. Próxima questão, diz assim, ó. É o mesmo enunciado, né? E diz assim, ó, a transferência tempestiva de custos de um departamento para outro é um processo que demandará o uso de estimativas pela referida empresa, que poderá recorrer à taxa de aplicação dos custos indiretos de produção para predeterminar os custos que serão objeto de transferência. Essa redação, esse item está certo, tá? Item está certo. Essa redação é uma redação bem chatinha, né? Que você fica na dúvida do que é que ele está querendo dizer aqui. Você fica aí pensando o que é que ele está querendo falar aqui. Eu trouxe aqui um enunciado também do professor Eliseu Martins, tá? O enunciado, copiei direto do livro dele, né? Que diz assim, ó. Previsão da taxa de aplicação, né, de custos indiretos de produção.
Diz assim, ó, olha como a redação aí está semelhante com o que está no item, né? Se a empresa pretende ir apurando e talvez até contabilizando o custo de cada produto, à medida que vai sendo fabricado, só poderá fazê-lo se tiver bases adequadas para uma boa estimativa, né? Olha que redação próxima ao que a gente acabou de resolver. Terá ela que prever quais custos indiretos de produção ocorrerão, como serão distribuídos pelos diversos departamentos e como serão alocados aos produtos. Precisa antecipar o que fará até o final do período para trabalhar durante ele com essa previsão. São necessárias, portanto, né, estimativa do volume, estimativa dos custos indiretos, fixação do critério de apropriação. E aí no final ele vai dizer assim: com isso é possível agora a previsão da taxa de aplicação dos custos indiretos de produção. Então a ideia que ele está querendo passar aqui é o seguinte: às vezes você quer ter uma informação mais rápida, né? Ter uma informação em um momento mais oportuno. Aqui na questão ele vai usar a expressão transferência tempestiva, ou seja, no momento mais adequado, no melhor momento, no momento onde seja mais útil a informação. Você quer fazer isso logo. Como você não tem as informações logo, você trabalha com base em estimativas. Para você poder fazer essa estimativa, você vai precisar da taxa de aplicação, essa taxa de aplicação dos custos diretos. Para você poder estimar essa taxa, tem que ter essas informações aqui, ó. Estimativa do volume de produção, do valor dos custos diretos e por aí vai. A ideia geral é a seguinte: quero adiantar o trabalho de estimar determinadas informações, então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui estimar algumas coisas que só vou ter certeza dessas informações depois. Mas eu já vou aqui baseado no que eu já sei, nos dados passados, né? Na minha experiência, né, no processo produtivo, eu já vou começar aqui a estimar a minha utilização desses custos indiretos, ok? Então a ideia basicamente é essa, e o item, como eu já informei, está correto, beleza? Vamos lá, aqui a gente vai para a bateria das 3 últimas questões da prova, né? As 3 últimas questões da prova. Ele vai dizer o seguinte, né? Uma empresa industrial que fabrica e vende um único produto ao preço unitário de 60 apresentou o seguinte custo de despesas. Aí vai dar aqui uma série de custos, despesas, no final, né? Ele vai dizer que tem a quantidade produzida e vendida foram 10 mil, não ficou nada em estoque, né? Isso é uma informação importante, não ficou nada em estoque. E a capacidade de produção extensiva às vendas é de 15 mil, né? A gente não vai utilizar essa informação agora. Vamos lá. Ele vai pedir 3 itens baseados nisso aqui, tá? 3 itens baseados nesse enunciado. Primeiro, a diferença entre o valor do custo unitário do produto, calculado com base no custeio por absorção, e o valor do custo unitário do produto, calculado com base no método do custeio variável, é R$21. Então você vai ter que calcular aí o quê? O custeio com base na absorção e o custeio direto, né, ou variável. Vamos voltar aqui porque tem mais espaço, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos aqui para o custeio por absorção, que ele inclui custos fixos mais custos variáveis. Depois vamos calcular o custeio direto, né, ou variável, que ele vai incluir somente os variáveis, tá certo? Vamos lá. Então é o seguinte: note que aqui a gente tem custos totais, né? Materiais direto total, mão de obra total, custo direto variável total, custo fixo total, né? Tudo aqui são totais, beleza? Então a gente vai ter que fazer o seguinte: vai ter que dividir ele sempre pela quantidade que foi produzida. Ok? Tem que sempre dividir pela quantidade que foi produzida, para eu poder ter o custo unitário, né? Lembra, olha aqui o que ele pede no item: o custo unitário de um e o custo unitário de outro. Sendo que no enunciado ele deu o custo total. Então, eu tenho que pegar, né, materiais direto. Né, materiais direto é 120 mil sobre 10 mil. Pessoal, de onde é que está esses 10 mil? Aqui, ó, quantidade que foi produzida, tá certo? Os 10 mil sempre vai estar embaixo. Isso aqui vai dar 12. E eu vou fazer o mesmo procedimento para mão de obra, né? Não vou nem calcular essa divisão não, né? Vai ficar 70 mil dividido por 10 mil dá 7. Custos de diretos variáveis, dá 10 mil por 10 mil dá o quê? 1. Ok? E os custos fixos totais, né, vai dar 120 também, mesma coisa, vai dar 12. Ok? Se eu somar 12 mais 7 mais 1 mais 12 de novo, isso aqui vai dar um custo unitário de
32. Aqui é o custeio por absorção, beleza? No custeio por absorção. Para o custeio variável, o cálculo é semelhante. Só que eu só considero os custos variáveis. Olha que interessante, eu não preciso nem fazer esse procedimento todo novamente. Não precisa, deixa eu botar aqui de verde. Por quê, professor? Porque aqui basta eliminar, né? Ó, material direto, custo variável. Mão de obra direta, custo variável. Custos indiretos variáveis, variável, obviamente. O único que eu não vou levar em consideração é o custo fixo total. Então, eu vou somar só esses três aqui, ó. Já está calculado, não precisa calcular de novo. Então, vai ficar 32 menos 12, vai ficar 20. Né? O custo unitário para o custeio por custeio direto, né, custeio variável, é 20. Aí vamos lá para a questão, né? Ver o que ele vai dizer. A diferença entre eles é R$21. Errado. A diferença entre eles é só isso aqui, ó. É só os R$12. Né? Um é 20, outro é 32. A diferença é exatamente R$12, não 21. Está errado. Está errado. Ok, pessoal? Está erradíssimo. Beleza? Vamos lá. Do ponto de vista do resultado contábil, a margem de segurança alcançada pela empresa em 2020 representou menos de 30% da quantidade produzida. Menos de 30% da quantidade produzida. Né? E vendida pela empresa no mesmo período. Vamos lá. Deixa eu dar aqui o que eu costumo fazer, né, quando eu vou resolver questões assim, que eu acho mais seguro, principalmente se você ainda está aprendendo essa disciplina. Vamos lá. Vou utilizar aqui esse espaço, tá? Coloca as fórmulas todas que você sabe, tá? Memorizar a fórmula aqui é imprescindível, tá? Tem que saber. Então, margem de segurança, qual é a fórmula? Deixa eu colocar aqui a pincel azul. Margem de segurança. Margem de segurança, uma das fórmulas, né? É a quantidade vendida menos quantidade de equilíbrio sobre quantidade vendida. Ponto de equilíbrio contábil, né? Custos fixos mais despesas fixas mais margem de contribuição unitária. Ok? Essa quantidade de equilíbrio aqui, gente, eu coloquei em seguida o ponto de equilíbrio porque é exatamente... Deixa eu só sair aqui do vídeo, né?
Em termos de resultado contábil, é correto afirmar que teria valido a pena a empresa ter efetuado um gasto adicional de R$ 40 mil em propaganda no ano de 2020, no pressuposto de que tal gasto pudesse proporcionar um aumento de 10% à quantidade de unidades vendidas, de unidades produzidas e vendidas pela empresa no mesmo ano, sem que fosse necessário qualquer outra alteração no preço unitário de venda. O que é que ele está dizendo aqui? Vale a pena gastar mais R$ 40 mil deixando tudo constante? Sabendo, né, na verdade não fica tudo constante, né? Aumentar R$ 40 mil de despesa, sabendo que vai provocar 10% a mais de venda, mas todas as outras coisas vão permanecer constantes, inclusive o preço de venda. Essa informação é importante porque se o preço de venda vai permanecer constante, então eu tenho que saber se esse aumento de custos e aumento da quantidade vendida vão se compensar. Então o que é que eu tenho que saber? Vamos lá. Qual é a minha quantidade produzida? Né? Minha quantidade produzida atual, antes desses gastos com propaganda, são 10 mil. Com o gasto de propaganda, vai aumentar 10%. Pessoal, se eu quero aumentar 10% de qualquer número, eu tenho que pegar esse número e multiplicar por 1,1, certo? Momento matemático financeiro, né? Fica 10 mil vezes 1,1. Isso aqui dá 11 mil. Aumentei 10%. O meu gasto de 40 mil com publicidade vai me permitir vai vender 1.000 unidades a mais. Né? 1.000 unidades a mais. Beleza. Qual é a margem de contribuição, né? Qual é a margem de contribuição total a partir daqui? Margem de contribuição total é eu pegar esses 11 mil e multiplicar pela margem de contribuição unitária. Margem de contribuição total, né? Vezes margem de contribuição unitária. Isso aqui vai dar o quê? 385. Né? 11 mil vezes 35 dá 385 mil. É eu multiplicar aí minha nova quantidade vendida, né? Minha nova quantidade vendida vezes a margem de contribuição unitária. Se eu pegar, né, o que eu tenho hoje, antes desse gasto com propaganda, eu vou ter 10, eu estou encontrando aqui a minha margem de contribuição atual, sem os gastos com propaganda. Então, 10 mil vezes 35 dá 350 mil. Olha só que interessante. Compara aqui esses dois gastos. 350 mil é o que eu tenho hoje. 385 é se eu tiver um gasto adicional com publicidade e propaganda de 40 mil. De 350 para 385 mil, eu tenho um aumento na minha margem de contribuição total, de 35 mil reais. Agora acompanha o raciocínio. A margem de contribuição total aumenta 35 mil reais. Mas a despesa com esse gasto novo, né, de publicidade e propaganda, foi mais 40 mil reais. Qual é a conclusão aqui? Não compensa. Não compensa eu gastar mais 40 mil para aumentar 1.000 em quantidade de venda, sem aumentar o preço de venda. Por quê? Porque a margem de contribuição não vai acompanhar, não vai nem igualar a isso. Eu vou, na verdade, perder. Né? Então, não, a resposta é não. Não compensa. Né? Não compensa eu ter esse gasto a mais com propaganda, tá certo? Tá errado. Né? Coloquei aqui, deixa eu botar aqui, ficou no meio, né? Errado, tá certo? Beleza? Então tá errado. Ok, pessoal, essa aqui foi a nossa prova, tá? De contabilidade de custos. Nós chegamos à última questão. Espero que tenha sido produtivo, espero que vocês tenham aprendido. Se tiver dúvida, coloca aí no comentário, tá? A gente tenta aí ajudar na medida do possível. Espero que tenha sido um vídeo bacana, espero que você tenha gostado. Deixa aí o like de vocês, se inscreve no canal para continuar apoiando o nosso trabalho, beleza? Um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.